Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. É uma honra receber você, meu amigo, de novo. Felipe, conta pra gente qual é o assunto dessa semana. Hoje a gente vai continuar falando de avaliação da função diastólica. A gente falou bastante de avaliação da função diastólica nas últimas semanas aí, mas dessa vez a avaliação da função diastólica de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai olhar para o eco de estresse diastólico. Então a ideia desse trabalho que a gente está trazendo aqui, publicado no Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, agora em 2025, claro, a gente vai falar um pouco sobre uma proposta aí dos autores desse trabalho, esse trabalho que é japonês, para que a gente possa, de repente, aumentar a nossa acurácia na identificação de pacientes com ICFEP através do eco de estresse diastólico. Então, basicamente, a gente já sabe, né, agora, em 2025, já sabemos que a ICFEP é uma doença que se manifesta principalmente no esforço físico. Então, embora a avaliação da função diastólica no eco de repouso seja algo, de fato, muito importante, algo que a gente precisa estar de olho, porque muitas vezes a gente faz o diagnóstico usando os dados da avaliação da função diastólica no eco de repouso, na prática, a gente sabe que muitos pacientes só vão manifestar a disfunção diastólica, de fato, no esforço físico. E é justamente por isso que as diretrizes trazem aí o eco de estresse diastólico como sendo um pilar muito importante para determinação, para o diagnóstico da ICFEP, né, para que a gente chegue ao diagnóstico da ICFEP. A questão é que, apesar de ser um exame recomendado nas diretrizes americanas, europeias, né, principalmente, que são as mais usadas por todos nós, infelizmente essas diretrizes não são iguais. Elas trazem aí valores de referência e pontos de corte que são um pouquinho diferentes uma em relação à outra. E isso acaba gerando confusão. Qual das duas será que é melhor? Como é que a gente pode, de fato, encarar isso? Qual é a melhor maneira da gente diagnosticar esse ICFEP? Né? Então, diante dessa inconsistência das diretrizes, que é natural, já que é uma doença descrita e compreendida, mas relativamente recente, né? Esses autores propõem, então, trazer, né, um novo score diagnóstico, propor um score diagnóstico, na verdade, que permita que a gente faça esse diagnóstico de maneira mais consistente e uniformizando aí, quem sabe, as diretrizes, né? Realmente audacioso. Então, a ideia deles é exatamente essa, é trazer aí propor um score diagnóstico a partir de uma avaliação de diversos exames, como a gente vai discutir aqui, para confirmar a ICFEP, usando como o fiel da balança aí, né, como referência o CAT direito. Então, basicamente, o que eles fizeram é avaliar uma coorte de pacientes que foram submetidos tanto ao eco de estresse com esforço físico, o eco de estresse diastólico, para avaliação da função diastólica, como também ao CAT direito. Então, eles tiveram aqui duas coortes, uma primeira coorte que foi a coorte de derivação, onde todos os pacientes fizeram tanto o eco de estresse com esforço físico para avaliação da função diastólica, como o CAT direito para confirmação, né, para chegar ao diagnóstico final de ICFEP, e depois eles derivaram a partir daí
um score, que eu já vou comentar com vocês aqui qual que é esse score, como eles chegaram a esse score, e aplicaram isso numa coorte de desfechos, para ver se a aplicação desse score realmente trazia os pacientes ao diagnóstico de CFEP com impacto no prognóstico, selecionando os pacientes que de fato vão vir a desenvolver aí a hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, esse que foi o desfecho primário escolhido pelo trabalho, certo? Então, na verdade, foi um desfecho composto, né, de morte cardiovascular, hospitalização por IC e visitas não planejadas para diurético terapia venosa ou intensificação de diurético terapia. Então, é um endpoint combinado que é muito usado atualmente nos ensaios clínicos para insuficiência cardíaca e, inclusive, aí, a ICFEP. Tá? Então, na coorte de derivação, a gente teve aí um pouco mais de 80 pacientes e na coorte de validação, aí 600 pacientes. Então, para a coorte de validação, né, de derivação, a gente tinha aí os 80, pouco mais de 80 pacientes, e a gente tem nessa coorte um grupo de pacientes que teve a ICFEP confirmada no CAT, um grupo de pacientes que teve a ICFEP que foi afastada pelo cateterismo. Então, são esses dois grupos que a gente está vendo aqui nessa tabela, tá? Os chamados controles são os pacientes que, no final, tiveram um diagnóstico alternativo ao diagnóstico de CFEP, enquanto que essa tabela, essa coluna, na verdade, que traz ali já o diagnóstico de CFEP, são os pacientes que tiveram a CFEP confirmada pelo CAT, tá? Então, é importante saber que a diferença entre o ECO e o CAT foi de aproximadamente 40 dias, isso é um dado bastante importante. Aproximadamente 3/4 da população em geral, de 80 pacientes, teve o diagnóstico final de CFEP, como eu já falei. Não houve uma diferença relevante entre os grupos, que teve ali uma média de idade de 70 anos, com pouco mais de metade da população de mulheres, como é esperado numa coorte de ICFEP, né? E, basicamente, olhando aqui para alguns dados mais relevantes nessa tabela, como eu já falei, a gente tem, então, um percentual um pouquinho maior de comorbidades nos pacientes que tiveram o diagnóstico final de CFEP, tá certo? E também, né, já faz sentido, a gente tem um pouco mais de diagnósticos de doenças pulmonares nos pacientes que não tiveram o diagnóstico final de ICFEP. O BNP era também um pouquinho diferente entre essas duas populações, tá? A gente teve um valor de BNP um pouquinho diferente, com um bom percentual dos pacientes no grupo de CFEP que tinham BNP alterado, enquanto de pacientes que não tinham CFEP, o BNP alterado era de fato menor, tá? Mas do ponto de vista ecocardiográfico, a gente não teve uma diferença significativa nem na fração de ejeção e também nem no volume do ato esquerdo, tá? Isso eu achei um dado interessante, inclusive porque, apesar de a gente estar falando aqui de uma avaliação de função diastólica, curiosamente, os dois grupos tinham, na média, um volume de ato esquerdo que era considerado normal quando indexado para a superfície corporal, tá? Detalhes aí do estudo, mas vamos ver o que os autores apresentam para a gente. Um outro detalhe que eu achei bem interessante aqui é que foi calculado o score H2PEF para esses pacientes, né? Que é o score da Sociedade Americana de Cardiologia. E quando a gente olha para os pontos, né, desse score, a gente tem um score que para esses pacientes foram um score principalmente na probabilidade baixa para intermediária. Ali na média, né, voltando aqui para vocês poderem ver, a gente tinha ali um score, então, nos controles que foi de 1 na média, e nos pacientes PCP um score de 2. Então, curiosamente, ali, já caminhando para o risco intermediário, né, para uma chance intermediária de CFEP, mas principalmente ali para um risco baixo para intermediário, tá? Onde a gente tem uma indicação muito clara do ecoestresse diastólico, porque persistindo a suspeita clínica, esses são os pacientes que vão ser encaminhados, de fato, para o ecoestresse diastólico e, posteriormente, para o CAT direito, tá? Então, quando a gente olha para os dados do eco de estresse mesmo, agora propriamente dito, a gente analisa aqui, né, vamos dividir aqui primeiro, né, o que foi repouso e o que foi pico, né? A gente vê primeiro que chama atenção uma diferença em relação no eco não houve diferença na PSAP, mas a PMAP no cateterismo foi um pouquinho diferente, né? Então a PMAP aqui no CAT e aqui a PSAP, tá? Mas ainda assim valores dentro da normalidade, né? Chama atenção aqui que na ICFEP a gente teve uma PMAP um pouquinho mais alta, mas isso não, a gente não viu isso lá na PSAP, né? Não houve diferença em relação à PSAP.
a pressão capilar pulmonar, mesmo em repouso, já era maior também nos pacientes com ICFEP, tá? Mesmo em repouso. E a relação é sobre a linha também, que a gente vê aqui, o extremo longitudinal do lado esquerdo, eles também já eram diferentes no repouso, tá? Já havia uma diferença entre essas variáveis no repouso. A grande questão é que com o esforço físico, essa diferença ela se acentuou ainda mais. A gente vê, então, que a relação é sobre a linha, por exemplo, dos pacientes com ICFEP, ela subiu ali para 17, enquanto que nos pacientes sem ICFEP, essa relação sobre a linha ficou na casa de 11, ainda abaixo de 14, portanto, né? O índice reservatório do lado esquerdo caiu aqui no pico do esforço, né, em relação ao pico do esforço, e a PSAP também subiu nos dois grupos, claro, né, e aqui de maneira muito semelhante entre os dois, né? Vale lembrar que a gente está falando de pacientes que tinham aí uma suspeita de dispneia e que muitas vezes, que estavam sendo investigados por dispneia e que muitos deles eram pneumopatas, então talvez isso explique aí esse comportamento das pressões pulmonares, tá? Mas um detalhe bem interessante aqui que os autores é como a pesquisa de linhas B foi bastante eficiente nessa avaliação. Então, aqui eles estavam tentando também avaliar a presença de linhas B. Então, em relação à diferença, né, entre o repouso e o esforço físico, foi bem marcante aí em relação ao surgimento de linhas B, principalmente, tá? E aí, eles foram analisar de todos esses dados, esses parâmetros ecocardiográficos aí, o que poderia dar nessa determinação do diagnóstico de ICFEP. E aqui, o que chama a atenção, né, é os parâmetros que mais se colocam aí como candidatos, vocês estão vendo aqui destacados na tela, a partir da diferença entre os dois, né, a sua área sobre a curva e o valor de P, que vai ajudar a gente a entender o quão significante estatisticamente é a diferença em relação ao grupo controle. E a gente vê que a relação é sobre a linha, o stream de reservatório, tanto em repouso como no esforço, ajudariam nesse caso aqui, tá? E também com uma presença de congestão pulmonar, foi bastante interessante. Então, aplicando aqui esses variáveis, esses preditores univariados, foi feita uma análise também multivariada, e a partir dessa análise multivariada, eles chegaram aí a resumiram, né, ou enxugaram toda aquela tabela ali e perceberam que esses três parâmetros seriam talvez os melhores candidatos a essa avaliação diagnóstica e prognóstica também, por que não, na ICFEP. Então, basicamente, eles pegaram esses três parâmetros que foram os principais candidatos, que foi a relação sobre a linha no esforço, o extremo do reservatório do lado esquerdo no repouso, e aqui o motivo da escolha em relação ao repouso foi simplesmente porque a reprodutibilidade era maior no repouso do que no esforço, e esse foi um parâmetro que se mostrou valioso nas duas situações, né? E a presença, né, ou a acentuação de linhas B no esforço físico foi algo que foi bastante importante para diferenciar esses dois grupos de pacientes. Então, ele juntou aí essas três variáveis que, curiosamente, né, não de maneira totalmente arbitrária, mas de maneira intencional, eles disseram assim, olha, a gente tem aqui então um parâmetro que é em repouso, que é o stream de reservatório, então antes de começar o esforço físico, você já analisaria o stream de reservatório do lado esquerdo, você analisaria o comportamento da relação sobre a linha durante o esforço, e na recuperação, após atingir o pico do esforço físico, já que a congestão pulmonar ela persiste por algum tempo depois do término do esforço físico, você avaliaria ali então a presença de linhas B, né, a presença ou a acentuação de linhas B em relação ao repouso, e a partir disso eles elaboraram esse score de pontuação que sugeriria aí então o diagnóstico de ICFEP. Então, a partir daí, como eles não tinham uma outra população onde eles pudessem aplicar esse score e ir para o CAT para entender, né, se o quão acurada seria a performance desse score para a identificação de pacientes com ICFEP, eles optaram, então, por fazer uma validação nos pacientes que fizeram o eco de estresse com esforço físico, né, o eco de estresse diastólico, e entender se esses pacientes tinham depois, então, todos aqueles desfechos em insuficiência cardíaca, que foi a hospitalização por IC, o diagnóstico, né, de a mortalidade por cardiovascular, dentre todos aqueles que a gente comentou no começo, tá? E o interessante aqui é que eles mostraram, primeiro, que esse score ele era execuível, ou seja, dava para fazer esse score em 100% dos pacientes, então todos os pacientes, daqueles 600 pacientes, tiveram um score analisável, tá? De alguma maneira.
enquanto que o score da ASVI, né, da ASI ou da ASVI, não era possível de ser feito em um percentual pequeno dos pacientes, é verdade, em 2 pacientes apenas, mas uma feasibilidade aí de 98%, tá bom? E o poder discriminatório desse score para o diagnóstico de CFEP foi muito maior do que o score da ASI, como a gente vê nessa curva ROC que está exposta aqui à direita. Tá? Então, isso seria aqui a performance diagnóstica para esse score, tá certo? Mas, quando a gente olha, então, para a avaliação prognóstica, no follow-up aí, como eu já falei, na média de 1 ano, tá? 349 dias, mas chegando aí até 3 anos, a gente vê, inclusive, que o score, quanto maior a sua pontuação, né, maior ou igual a 3 pontos, ele performa, tem um prognóstico pior do que com 1 e 2 pontos e com 0 pontos, tá? Então, a ideia aqui é justamente essa, é mostrar aí, né, a sugestão dos pacientes é que a gente passe a usar esse score para chegar ao diagnóstico de CFEP no eco de esforço físico, né, para o eco de estresse diastólico. E aí, se você tiver uma pontuação que é de 1 ou menos, você teria aí, 0 pontos, você não tem nenhum ponto, você teria uma probabilidade pré-teste, uma probabilidade desse diagnóstico que é muito baixa, né, que seria ali menor do que 30%. 1 e 2 pontos, você teria, então, a probabilidade intermediária, que seria ali na casa de 60%, 80%, mas ainda assim, com uma boa chance de você estar diante do diagnóstico de CFEP. Se você tiver 3 ou mais pontos, lembrando que esse score ele vai de 0 a 5 pontos, você chegaria a esse diagnóstico com praticamente 100% de certeza. Então, trabalho interessante aí, que primeiro mostra para a gente, confirma para a gente, né, as alterações de função diastólica, da avaliação da função diastólica no esforço físico, quando a gente aplica o eco de estresse diastólico, o eco de estresse com esforço físico, e sugere aí, quem sabe, uma mudança de fluxograma para que a gente possa uniformizar e padronizar a avaliação, a pesquisa de CFEP com eco de esforço físico, sem ter que recorrer àquela extensa avaliação que a gente faz quando a gente analisa a função diastólica em repouso, mas quem sabe aplicando somente esses parâmetros aqui, a gente conseguiria chegar a um diagnóstico, inclusive com acurácia maior, uma simplificação que aumenta a nossa capacidade diagnóstica. E aí, Bárbara, eu quero saber agora de você o que você achou desse trabalho, você achou interessante também, você que não faz eco de estresse na sua prática, você acha que traria aí para a gente um ganho na aplicação desse score na prática? Bem, já fiz muito eco de estresse. O ecocardiograma de estresse é uma ferramenta essencial na avaliação do CFEP em pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção normal, porque ele reproduz o esforço e revelando a disfunção diastólica, né, aumento das pressões de investimento e tal. E cada vez mais o uso das linhas B tá aparecendo. Ganhando força. Inclusive no meu podcast que a gente falou, com o Zé Luiz Preta, a gente mostrou o protocolo ABCDE, o eco de estresse, que o surgimento das linhas B pulmonares, então, é um marcador sensível de congestão dinâmica. Então, é fácil de fazer, né? Fortalece o diagnóstico de CFEP. E eu achei interessante, então, o uso do strain de reservatório do lado esquerdo. Geralmente, abaixo de 18% é o valor mais específico, amplamente validado, como anormal. O estudo usou abaixo de 20%, né? Para aumentar um pouquinho mais, né, a sensibilidade. Então, esses 3 parâmetros são fáceis no nosso dia a dia. Então, dá para começar a usar, pode começar de 1 por 1, né? Fazer primeiro linhas B, né? Para quem faz o eco de estresse com esforço físico, é uma ferramenta valiosíssima. E se você hoje ainda está fazendo o eco de estresse com esforço físico sem avaliar a linha B pulmonar, né? Você está muito atrasado. E agora vai ganhando também mais força o strain de reservatório do lado esquerdo. Quem sabe aí, nas próximas diretrizes, que estão aguardadas atualizações das diretrizes americanas aí, quem sabe elas vão trazer para a gente novidades em relação a isso. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Tá certo. Foi bom demais o artigo. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.